Olá, amigos, vamos prosseguindo aqui nas questões referentes ao Tribunal de Ética, as questões do Estatuto da OAB e da nossa matéria. Muito bem, aqui vamos falar um pouquinho agora da inscrição do advogado, né, nas questões da OAB, quais são os requisitos, né, o que nós precisamos trabalhar em relação a isso. Então, vamos trabalhando aqui com essas questões. No artigo 8º, nós temos aqui a capacidade civil. Obviamente, o advogado que tenha a sua capacidade civil, ele tem condições de ser advogado, né? Não posso admitir uma pessoa que esteja ali numa situação até, às vezes, de um fronteiriço, não é? Ou de uma incapacidade total, né? Ou dependendo da incapacidade parcial, para ser advogado, porque vai estar representando o interesse de terceiras pessoas. E se você não tiver plenamente com as suas condições em ordem para poder exercer a função tão importante que é a advocacia, evidentemente que você não pode ser advogado. Diploma ou certidão de graduação em Direito, né? Então, que em instituição de ensino oficialmente autorizada e credenciada. Então, aqui nós temos circunstâncias. Diploma e certidão ou certidão de graduação em Direito. Ou seja, você tem lá um atestado da universidade em que você concluiu o curso, né? Foi aprovado e tudo mais. Outra circunstância aqui relacionada a esse dispositivo é a questão da instituição oficialmente autorizada e credenciada. Você não vai conseguir ter o seu acesso à carteirinha da OAB nos casos em que você evidentemente tem lá o seu diploma numa universidade que não tem reconhecimento, credenciamento adequados, né? Então o seu diploma não vai valer de absolutamente nada. Não é o nosso caso da universidade, porque a universidade está plenamente reconhecida e não só reconhecida, não é? Ela tem ainda o certificado da OAB recomenda, né? Então pela sua excelência aí. Então nós temos que observar isso, que nós estamos numa instituição muito forte, muito respeitada e muito agraciada, principalmente nesse nosso ano aí dos 150 anos da nossa universidade, tá? Título de eleitor e quitação do serviço militar se brasileiro, né? Título de eleitor para ambos, o serviço militar para os homens, tá? Aprovação em exame de ordem, não é? Então, a pessoa que quer ser advogado, ele vai prestar o exame de ordem aí, para aí, se aprovado, vai dar entrada na papelada. Não exercer atividade incompatível com a advocacia. Nós vamos ver no decorrer aqui das nossas aulas que nós teremos aí as atividades que são incompatíveis com o exercício da advocacia. Se você tem alguma delas, você não pode dar entrada na papelada e você não vai poder exercer a atividade de advocacia se já o era antes, tá? Idoneidade moral. Então aqui que é uma circunstância que eu gostaria de trazer para vocês, que não é somente a folha de antecedentes limpa, né? A ficha limpa, né? Como a gente costuma dizer, mas uma idoneidade moral significa um pouco mais do que isso. Não é só documentalmente falando, mas é uma pessoa que não traz problemas para a convivência em sociedade, tá? Então aqui nesse caso, saibam que esse conceito ele tem uma amplitude um pouquinho maior para você poder ser advogado, tá? Então isso que eu considero importante e relevante nesse dispositivo também. E prestar compromisso perante o Conselho da OAB, óbvio. Neste caso, você presta o compromisso, assina o termo, né, faz lá o seu juramento, e aí isso depois de aprovado, depois de dar entrada na papelada, quando você vai receber essa carteirinha. Muito bem, então são esses requisitos principais em relação a isso. O estrangeiro ou brasileiro que não foi graduado no Brasil,
ele tem que fazer prova do título da graduação obtido em instituição estrangeira, revalidado aqui, além de atender os demais requisitos previstos no artigo. Ou seja, você vai ter que pegar o seu diploma na universidade que você se formou fora do Brasil e você vai ter que validar esse diploma aqui, tá? Para que você possa fazer o exame de OAB e ter a sua carteirinha de advogado. Se você não conseguir essa validação, sem chance. A inidoneidade moral, que eu dizia aqui para vocês, suscitada por qualquer pessoa, deve ser decretada mediante decisão que tenha no mínimo 2/3 dos votos de todos os membros do conselho competente, em procedimento que se observe os termos do processo disciplinar. Então, quando um advogado ele já era advogado e não tem a sua idoneidade moral comprovada, vai ter aí um procedimento administrativo de apuração disso com um quórum qualificado de votação. Para quê? Para que ele continue ou não na sua advocacia, tá? Além disso, não atende ao requisito da idoneidade moral quem foi condenado por crime infamante, salvo reabilitação judicial. Duas informações. Primeira, o crime infamante, aquele crime mais grave, mais chocante, aquele crime mais agressivo, não é? Salvo reabilitação judicial. Se a pessoa conseguiu a sua reabilitação judicial, ele pode ou voltar a ser advogado ou fazer a sua inscrição como advogado. Nesse caso, então, para que ele possa poder exercer aí essa função, tá? E nós temos aqui a inscrição como estagiário, que também muitos de vocês já são estagiários, já sabem como é que funciona. Evidentemente, preencher alguns dos requisitos do artigo 8º, veja lá no artigo 9º quais são esses requisitos, ou seja, você só não vai ter o diploma, porque você não está formado ainda, não é? E a questão da aprovação na OAB, né? Então, o diploma e a aprovação da OAB você não tem, porque você ainda está cursando a faculdade, então, nesse caso, você não vai ter esses requisitos para ser estagiário, mas os demais você precisa. E ter sido admitido em estágio profissional de advocacia. Lógico, os escritórios credenciados aí e nas condições do parágrafo 1º, né? Pode ser 2 anos, o estágio profissional, que realizados nos últimos anos do curso de Direito, e aí você vai ter os escritórios credenciados. Sendo obrigatório o estudo do Estatuto e do Código de Ética e Disciplina para o estagiário profissional, tá? Então, neste caso, o estágio profissional, você pode se inscrever na ordem, você tem a carteirinha para que você possa fazer isso daí acontecer, ok? Então, aqui nesse caso, tem mais uma informação ainda principal em relação a essas questões, que é a inscrição do advogado vai ser feita no Conselho Seccional do território do seu domicílio, onde ele pretende ter o seu domicílio profissional na forma do regulamento geral. Ou seja, o regulamento geral, como eu já falei para vocês, é um diploma que vai ter lá uma complementação desses requisitos e dessas histórias, tá? Explicação do estatuto e como fazer isso. E aí considera-se domicílio profissional a sede principal da atividade de advocacia, e se você tiver dúvida em relação a isso, o domicílio, a residência do próprio advogado, tá? Além dessa inscrição principal, o advogado precisa também ter a sua inscrição suplementar quando ele exercer a sua atividade habitual em outros conselhos, em outros estados, tá? E aí, nesse caso, ele vai ter lá 5 causas por ano como limite para não ingressar nessa habitualidade e ter que se inscrever em outro estado também, pagar também a anuidade em outro estado como inscrição suplementar, tá? Isso é importante que a gente saiba.
Se ele for mudar o seu domicílio de uma unidade federativa para outra, não é? Ele vai fazer a transferência perante o Conselho Seccional. Só que nesse caso, ele pode ter o pedido suspenso ou impedido se ele tiver algum problema no estado anterior. Ou seja, ele teve algum problema, deu algum pepino lá, ele quer fugir daquilo e aí, nesse caso, com todo respeito, ele vai ter indeferido esse pedido. Tá bom? Ok? Então, depois a gente continua nas demais questões relacionadas a esse assunto. Um grande abraço e até mais.